Então, vamos lá, pessoal. Então, eu comecei a comentar com vocês sobre Odon. Então, Soneca, essa é uma outra atividade. E aí não é quer dizer que você fica sem nota nenhuma, quer dizer que sua nota cai, né? Porque se você não faz todas as atividades, acontece isso. Não é que você vai ficar sem nota nenhuma, entendeu? É outra atividade. Então vamos lá. Eu estava falando com vocês do DOM do JavaScript. Tá? Então aqui, ó, DOM JavaScript. O que é o DOM mesmo? O que é o DOM do JavaScript? O DOM, Document Object Model, tá? Ele é uma forma da gente representar a estrutura de um site HTML. Na verdade, mais do que um site, a gente consegue, através do DOM, obter alguns parâmetros do próprio navegador que você está utilizando. Tá? Então, o DOM, o que ele é? O DOM é uma estrutura que a gente chama em informática de árvore. Tá? O que é uma árvore? Uma árvore é uma estrutura de dados. Vocês, em programação, já viram o conceito de variável. Né? Variável é um espaço, né? Um espaço reservado, que você tem um nome, uma referência para ele, e você pode armazenar um determinado dado nele. Então, se eu tenho uma variável chamada nome, eu vou guardar algum nome. Se eu tenho uma variável chamada idade, eu vou armazenar uma idade, tá? Na verdade, armazenar a idade, eu já estou abstraindo. Uma variável ela vai armazenar um tipo de dado. O nome não precisa guardar necessariamente o nome. Eu posso colocar batata lá, não precisa ser o nome de uma pessoa. Mas vocês já conhecem esse conceito, tá? Variável é um espaço que serve para a gente guardar informações para utilizar essas informações no processamento do nosso programa. É para isso que ela serve. A maioria das variáveis, quando a gente vê lá no início, elas são variáveis primitivas, variáveis simples. Variáveis que, no máximo, elas têm a diferença de uma guarda número inteiro, outra guarda número real, outra guarda textos, tá? As string. Só que existem outros tipos de variáveis mais complexas. Depois das variáveis simples, vocês começam a aprender os vetores, né? O que são os vetores mesmo? Vetor, ou array, ou seja lá como é que vocês aprenderam, é um tipo de variável que armazena mais de um dado no mesmo nome. Então eu posso ter, por exemplo, o vetor alunos. E aí em alunos está armazenado Yuri, Larissa, Ana, Lívia, Leonardo e Marco. Tá? É claro que uma variável vetor, calor, ela é mais complexa. Então, ela é uma variável que a gente precisa de, além do nome da variável, de um outro meio para localizar qual valor a gente está armazenando. No caso, a gente usa geralmente um índice. Lembra? Vetor começa geralmente na posição 0, aí tem a posição 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante. Então, sei lá, se eu armazenei nessa ordem que eu falei, ó, Yuri, Larissa, Ana, Lívia, Leonardo e Marco, o Yuri é a posição 0, Larissa 1, Ana 2, Lívia 3, Leonardo 4, Marco 5. Tá? Só que, além desses tipos de variáveis que vocês viram, variáveis normais, primitivas e vetores, na computação, a gente tem outras formas de organizar as variáveis para aumentar a utilidade, o uso que a gente tem de um programa. E a gente chama isso de estrutura de dados. Tá? O vetor, de certa forma, é uma estrutura de dados. Tá? Ele não é uma variável única que eu só guardo um valor lá. Ele tem o conceito de índice, ele tem várias coisas que aumentam a utilidade dele, tá? Uma estrutura de dados, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pensar em variável como lugar para guardar as coisas. Então, vamos dizer que eu tenho uma sacola. Uma sacola eu consigo guardar alguma coisa.
um vidro, uma garrafa, eu também consigo guardar uma outra coisa. Só que às vezes a gente precisa de lugares para organizar mais. Então, sei lá, eu posso ir viajar com uma sacola de supermercado. Eu dobro minhas roupas, coloco na sacola de supermercado e levo. Só que às vezes é mais útil eu viajar com uma mala. Então eu tenho uma mala que vai ter um lugar para colocar as roupas, mas ela vai ter uma partição do lado onde eu posso guardar um shampoo, uma pasta de dente que não vai se misturar com a caramba, com as minhas roupas, entendeu? Não tem problema, sei lá, do meu shampoo vazar e sujar a minha roupa. Ou eu posso colocar um calçado lá, um chinelo separado. Eu posso ter um bolso para guardar uns remédios, entendeu? Eu posso ter um bolso para guardar a carteira. Então essa mala estruturada, ela é mais prática para eu viajar com ela do que eu viajar com uma sacola, por mais que as duas tenham a mesma função de carregar as coisas. Então uma variável simples eu consigo carregar meus dados, só que às vezes é mais fácil eu usar uma estrutura de dados, que é um jeito que eu organizo os dados, do que usar uma variável simples, tá? É o exemplo que vocês já conhecem, é o vetor, o arrayzinho, que vocês já provavelmente utilizam isso no MySQL. No MySQL vocês já fazem consulta no MySQL, não estão fazendo isso daí? Sim, não? Mais ou menos? Já deram um select, pelo menos, junto com o PHP. Junto, mas vocês vão ver. Quando a gente faz uma consulta no MySQL, geralmente a gente obtém, não é um item só, a gente obtém uma lista de itens. Então, sei lá, se eu dou um select asterisco from alunos, eu vou selecionar todos os alunos da minha tabela alunos, entendeu? E aí, isso daí é armazenado num vetor, num array que esse tipo de dado vem. E aí existem vários outros tipos de estrutura de dados. Essa aula não é uma aula de estrutura de dados, mas existe uma que a gente chama na computação de árvore, tá? E a árvore ela pode parecer uma coisa super complexa, mas na verdade vocês já conhecem algumas árvores, tá? Não é uma coisa do outro mundo também. Deixa eu ver aqui se dá certo. Então, todos vocês já abriram um pendrive, tá? Já pegaram e já abriram um pendrive, já viram os arquivos que a gente tem dentro de um pendrive. Quando a gente entra no pendrive, a gente tem uma pasta principal, né, uma pasta que a gente chama de pasta raiz, e lá dentro tem vários arquivos, tem várias pastas. Aquela estrutura de arquivo e de pasta de um pendrive é uma estrutura que a gente chama de uma estrutura de árvore, tá? Então é uma coisa que não é inédita, que vocês já viram. Inclusive, talvez alguns de vocês já tenham dado esse comando no DOS, tri. Algum de vocês já deu esse comando em alguma determinada pasta? Ninguém? Nenhum? Esse é um comando para você fingir que você é inteligente, né? Que você abre a linha de comando e tudo que você digita parece que você é inteligente, tá? Você dá um ls, nossa, que foda, como eu sou inteligente. Se você dá um ls, né, ou dir no Windows, você vê a lista de diretórios e aí você pode navegar por esses diretórios e tal. O comando tri, ele mostra a representação dos diretórios num formato de árvore. E aí você roda aqui, ó, e parece que você está na Matrix. Deixa eu rodar de novo. Nossa, como eu sou foda, olha que tanto de coisa pulando na tela ao mesmo tempo. Se isso fosse colorido, já era. Bom, o que o tri faz? O tri, ele mostra a árvore de arquivos de uma determinada pasta. Então, presta atenção, eu tenho
a partir da minha raiz do C, eu tenho uma pasta que chama bin, uma que chama config. Dentro da config eu tenho esse arquivo. Icons, eu tenho vendor. Dentro de vendor eu tenho essas outras pastas e esses outros arquivos, tá? Tudo isso numa organização de que a gente chama de árvore. Mas afinal, o que é uma estrutura? O que é uma organização chamada de árvore? Tá? Uma árvore na computação, árvore, computação. Alguém está queimando alguma coisa aqui, ó. Uma árvore, blá blá blá, é uma estrutura de dados não linear que herda características da topologia em árvore. O que é uma topologia em árvore? Vamos pegar aqui uns exemplos de uma árvore bem simplinha, tá? Aqui é ter uma árvore, certo? Aqui. É uma árvore binária, não uma árvore totalmente... Não existem só árvores binárias, mas esse é um exemplo. Pensa numa árvore. Uma árvore, ela começa pela raiz dela, tá? E aí ela vai se ramificando, certo? Ela vai tendo filhos, como a gente chama. Então, eu tenho um ponto e ele ramifica, tem outros que derivam dele, a gente chama isso de filho, que por sua vez podem ter seus filhos e daí por diante. Olha aqui, ó, tem uma estrutura que ela ramifica em duas partes, aqui vai ramificar em mais, em mais, em mais. Aqui eu tenho uma que se ramifica em 3 partes. Essa daqui não se ramifica mais, é uma folha, tá? Não tem mais nada além dela. O A parte para o C e parte para o G. O A parte para o B, que parte para o D e que parte para o F. Se você olhar isso daqui, ele parece uma árvore de cabeça para baixo, porque as árvores, ela inicia de um único ponto do tronco, né? A gente está ignorando, é claro, as raízes. E aí, esse tronco ele vai ramificando. Então é por isso que essa estrutura chama árvore, porque ela parece uma árvore de ponta cabeça. E aí vocês devem estar pensando, caramba, esse professor está viajando hoje, hein? Hoje ele tá para ferrar minha cabeça. Aonde que eu vou utilizar isso? Nunca vi isso na vida. E eu vou falar que não, você está enganado. Você está vendo isso desde o primeiro semestre. Porque sites HTML são uma estrutura em árvore. Todo site é uma árvore. Então, vou abrir aqui, ó, o site que nós estávamos mexendo. E aí, tem aqui no Visual Studio Code uma estrutura chamada contorno. Ela vai mostrar a árvore deste site. Então, olha aqui, ó, o site ele parte de uma estrutura única. Todo o nosso site ele não parte da tag HTML. Tudo não fica contido dentro da tag HTML. HTML é a nossa raiz. E aí, o que tem dentro de HTML? Falem para mim, quais são as duas tags que tem dentro de HTML? Obrigatórias. Exato. Head e body são filhos do HTML. Por que são filhos? Porque eles estão dentro dele. Então, aqui, ó, head e body são elementos filhos. Então, aqui, tudo está dentro de HTML. E aí, dentro de HTML, tudo ou está em body ou em head. Em head, nós temos aqui 3 elementos. Meta, meta e title. Title, quer dizer, desculpa, minha pronúncia. Então, aqui, ó, o meta, esse meta, esse meta e esse meta são filhos de head. Por quê? Se eu fechar aqui, ó, eles estão dentro dele. E eles são elementos que a gente chama de irmãos. Por quê? Os dois são filhos da mesma, 3 são filhos da mesma tag. Meta, meta e title. Da mesma forma que head e body são elementos irmãos também. Os dois são filhos de HTML. Tá? Esse meta, esse title não tem nada depois deles. Então a gente chama também eles de folha. Por quê? Tem a raiz, que é onde tudo origina na raiz. E aí, depois, tudo acaba numa estrutura, numa árvore que a gente chama de folha. O body, a gente tem aqui, ó, no body, a gente tem um elemento só, porque é uma aula de JavaScript, então a gente só tem uma tag aqui, que é o script. Mas dentro do script aqui, a gente tem 3 variáveis dentro dele. Então, tá vendo que é uma estrutura que está dentro da outra, que está dentro da outra? Esse tipo de estrutura a gente chama de árvore. E não é coincidência que HTML seja uma árvore.
ele é uma árvore porque é uma das maneiras que a gente tem na computação de se estruturar os sistemas, tá? Então, HTML foi planejado para ser uma árvore, não é por acaso que ele tem essa estrutura, certo? Essa parada de árvore, pessoal, principalmente nome, como filho, folha, elemento irmão e tal, isso daí não é algo que eu vou ficar cobrando da cabeça de vocês a nomeação. Mas é interessante que vocês tentem entender esse conceito, porque esse é um conceito muito importante e, inclusive, é um conceito que a gente tem que saber utilizar para a gente usar o JavaScript corretamente. Algum de vocês está com dúvida do que eu falei até agora? Beleza. Deixa eu tomar um golo aqui, que tá calor. Tá. Então vamos lá. O caso é que é importante a gente saber lidar com uma árvore, porque basicamente o DOM, que é essa interface que a gente tem do JavaScript, ele permite que a gente manipule a nossa página através de uma árvore, tá? Então, o que é o DOM e para que ele serve, tá? O DOM é uma forma que a gente tem de manipular o nosso site através do JavaScript. E ele funciona com esse conceito de árvore, tá? Vocês vão ver que, na verdade, o DOM ele manipula mais do que só o site. O DOM ele consegue, inclusive, obter algumas informações do navegador que você está manipulando, que você está rodando o seu site. Tanto que o DOM, ele não começa, a raiz dele não é o site HTML, não é o document. A raiz do DOM, vocês já viram, é o window. O que significa o window? O window para o DOM significa janela. Mas como assim janela? A janela que está rodando o seu site. Então, através do DOM, você consegue, por exemplo, identificar qual é a página anterior que você estava. Se você clicou de uma página para outra, você consegue essa informação do DOM, tá? Você consegue também com o DOM, eu acho que é informação de histórico, se eu não me engano. Você consegue diversas informações. Vamos ver aqui, ó. Document window. Vamos ver aqui. Ctrl F. Vamos ver o que a gente tem aqui na API do DOM. Tá. Application Cache, você consegue recurso offline, saber se uma janela está fechada ou não, console que vocês já conhecem. Que mais? O document, ele te dá acesso ao HTML da página. Então você consegue mudar qualquer tag que você tenha no seu site. Você consegue mudar através do DOM. O History permite você obter informações do histórico daquela página, tá? Você consegue saber a largura e a altura em pixels da sua página, tá? Location, você consegue saber qual que é a URL, qual que é o endereço da sua página. Tudo isso através do JavaScript, tudo isso o DOM que te fornece, tá? E assim, pode parecer algo que vocês nunca viram na vida antes,
mas talvez alguns de vocês já tenham mexido no dom e nem sabiam. Então, por exemplo, quem é que já apostou na loteria? Eu tenho o costume de apostar. Não, nem quando tá acumulado, Yuri. Nem quando o pessoal do serviço faz bolão. Cara, isso daí é uma coisa que toda vez que fazem bolão no serviço eu entro. Yuri, você tem de entrar, cara. Porque assim, você vai perder o quê? Não, velho. Assim, a chance de você ganhar é pequena. Mas se os caras ganhar e você não, o arrependimento é tão grande, Yuri, que vale a pena você entrar, cara. Vale a pena. Uma vez eu quase achei que eu tinha ganhado. Que a gente tinha feito bolão de São João, cara. Eu cheguei, né, no serviço. Aí, ô, Germano, você é de Itapiratiba, né? Eu sou, por quê? A gente ganhou? Aí, não, a gente não ganhou aqui não, mas o prêmio saiu pra Itapiratiba, cara. Ou, isso é uma bolada, Yuri. Isso é um dinheirão, um dinheiro violento, cara. Eu não sei se foi 70 milhões, eu sei que foi uma grana foda. E assim, você fica com esse pensamento, né? Imagina se o pessoal todo do teu serviço ganha isso não, Yuri. Imagina segunda-feira você sendo a única pessoa indo trabalhar. O resto todo já... realmente. Né? E na terça, e na outra terça. Então, então, pra evitar isso, aposte, aposte. Mas vamos lá, por que eu tô falando disso? Eu tenho um amigo que um dia ele mandou no Zap a foto da aposta dele na Mega Sena e a foto do site da lotérica. A gente começou, Pedro, filho da... Você ganhou, seu desgraçado. Carai, você tá rico. Puta, não, isso é mentira, não. Olha aqui o site, ele mandou a foto do site. Nossa, cara, você tá rico, puta que pariu, não sei o que. Ele, brincadeira, como assim? Não, a foto do bilhete de loteria é falso, agora o site eu manipulei. Ele, como assim, seu Pedro? Você mandou foto do site com o endereço certinho, com a URL e tal? Ele, não, eu manipulei pelo Chrome. Aí a gente começou a xingar ele. O que é isso, manipular pelo Chrome? No Chrome ou no Firefox, qualquer navegador hoje em dia, na verdade, né? Você tem aquele painel que eu já mostrei para vocês nas nossas aulas de PAU. Quem teve a aula de PAU 1 comigo, a gente tem um botão direito, e não, eu mostrei para vocês aqui também. Inspecionar elemento. Eu mostrei o console. E o caso é que a gente tem uma janela aqui que chama Inspector, tá? Não confundir com... É o Inspector? Não confundir com o Esquadrão Especial Inspector, onde tinha o cara que tinha uma roda no meio do peito. E aí ele, tipo, deitava no chão e corria atrás dos bandidos. No Brasil, esse cara ia quebrar o pescoço de primeira, porque o tanto de buraco que tem aqui não ia permitir essa funcionalidade. Mas japonês esses. Mas aqui o nosso Inspector, ele permite você inspecionar a árvore do site, tá? A árvore do DOM, e modificar esses valores. Então o que meu querido amigo fez? Yuri, fala 6 dezenas aí pra mim. 6 números da Mega Sena. Não só, você fala um, cada um fala um, nós tem 6 pessoas. Vamos lá, fala um. 69. Eu não sei se vai até o 69, mas a gente vai colocar aqui, ó, 69. Não, agora já foi 69.
Marco, Larissa, Ana, cada um de vocês, menos o Yuri, digita aí o número que vocês quer apostar. Não, Marco. Marco, você tá de sacanagem. Eu vou fazer igual numerologia. Eu vou somar 3 com 5 pra virar 28. Ah, qual que é o número da Mega Sena, Ana? 25. Eu não sei também, Ana. Quem é o que sabe os números da Mega Sena? Eu acho que é até 80, eu não tenho certeza. Beleza. Tá faltando o da Lívia e o do Soneca. Vamos lá, Lívia, Soneca. Ô Yuri, escolhe aí um pro Soneca. Soneca não quer escolher? 24? Beleza. Não, 29? Por que 29? Vixe, o Yuri. Então escolhe outro porque a Larissa. O 69 não dá porque a Larissa falou que vai até 60. Não, então vai o 29. Alguém aí escolhe um pra Lívia. A Lívia não quer escolher? Sete, beleza. Então aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Notepad. Pera aí. Pera aí, vamos anotar então. Então, caramba, meu notepad não quer abrir. Tá foda o negócio aqui. Meu Deus, calor. Então vamos lá. Então vamos anotar os números. 69, 25, 14, 35, 29, 7. Eu acho que é por ordem alfabética, então vai ser 7, 14, 25, 35 e 69. Tá? Então. Ó, o 29 aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou inspecionar o botão aqui, o botão direito em cima do 7, inspecionar elemento. E aí, eu venho aqui, ó, botão direito, editar como HTML. E aí eu mudo o 7, tá? Não, o 7 já é o número escolhido mesmo. O 7 eu não vou mudar, vou clicar fora. Vou inspecionar aqui, ó, botão direito em cima do 16, inspecionar elemento. Botão direito aqui, editar como HTML. Não é 16, é 14. Eu clico fora. Ó, mudou para 14. Eu vou vir aqui, ó, no 22, vai ser 25. Botão direito, inspecionar como elemento, editar como HTML. 22 vira 25. E clica aqui fora. Mudou também. 38 vai ser 29. Inspecionar elemento.
botão direito editar, tá? 29. Aqui, ó, 55, editar, vai ser o 35. E essa Mega Sena especial do Yuri, ela tem o 69. Botão direito editar, Mega Sena do Yuri tem o 69, tá? E aí, valor acumulado. Ô Yuri, onde você mora? Mas qual é o nome do sítio? Então aqui é inspecionar, sorteio relacionado, espaço, botão direito editar, espaço, sítio, maiúsculo, sítio Nossa Senhora do Carmo, em São José. Não, aqui é maiúsculo também. José do Rio Pardo. Então, sítio, isso daí foi marmelada, hein? Foi lá na casa do Yuri que foi feito esse sorteio. Tá errado isso daí. Então, aqui, ó. Sorteio realizado, espaço sítio Nossa Senhora do Carmo, São José do Rio Pardo, São Paulo. Tá? Você mostra isso para alguém, a pessoa vai ver aqui, ó, que tá aberto o site, tá? Não é um arquivo, tá vendo? A menos que ela aperte F5 para atualizar, não tem nada aqui que mostre que isso é falso, além do número 69 e a casa do Yuri, entendeu? Então, você consegue fazer essa manipulação. E essa manipulação que eu fiz foi uma manipulação de DOM. Só que eu não fiz essa manipulação de DOM, né, através de JavaScript direto. Eu fiz isso através da interface do Google Chrome, que pode até usar JavaScript para fazer isso por baixo dos panos, mas não foi diretamente. Só que a gente vai aprender a fazer essas manipulações diretas através do JavaScript, tá? O JavaScript ele vai permitir que a gente altere qualquer elemento do meu site, e eu posso fazer isso inclusive dinamicamente. O que é isso dinamicamente? Eu posso criar um botão que eu aperto aqui e eu faço todos os verdes virarem rosa, entendeu? Eu posso criar um botão que eu aperto que eu apago uma parte específica do site, ou que eu crie uma parte específica nova, tá? Tudo que eu posso fazer apertando o botão direito inspecionar elemento, como modificar, tá? Ou até apagar partes inteiras, aqui ó, botão direito, delete node. Tudo que eu posso fazer aqui, eu também posso fazer com o FF 8869, não. Cinco. Aqui, ó. Mudei para rosa, tá? Isso daqui que eu fiz, eu consigo fazer também com JavaScript, certo? A diferença é que ao invés de ficar escolhendo na mão, a gente vai fazer essas alterações via programação. E aí vocês vão descobrir que fazer essas alterações do DOM do site através de programação é aonde que o JavaScript brilha, onde que o JavaScript chega e fala para que ele veio,
tá? Até agora, o que eu fiz com vocês foi para mostrar alguns conceitos, mostrar alguns métodos do JavaScript, mas não a utilização assim com maior valor do JavaScript, ou aonde a gente usa o JavaScript obtendo maiores efeitos, aonde que realmente alguém vai querer que você mexa, algum empregador vai querer que você mexa no seu site, vai ser nessa partezinha aqui do DOM, que é o que a gente vai começar a partir de hoje, tá? Então, pessoal, tranquilo isso daí até agora? Deu para entender o que eu falei, o que é esse tal do DOM e como é que ele funciona? Dentro do que eu disse, é claro. Estão com alguma dúvida? Peraí que eu vou tomar ar, cara. Tá foda o negócio aqui. Não tem espaço para pôr o ventilador para ventar em mim, então ele não venta muito. Então beleza. Bom, deixa eu tomar um gole aqui e vamos botar mostrar na prática como é que esse tal do DOM funciona. Bom, para isso, a gente vai fazer uma manipulaçãozinha aqui, meia boca. Vamos fazer um site da Mega Sena. Aqui. Qual seria uma boa aposta aí? Megatech, qual que seria um bom nome? Para uma Mega Sena nossa aqui. Não. Eu tô querendo usar o nome Mega Sena, velho. Só tá vindo Ayrton Megatech. Vamos lá então fazer o Megatech. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou criar um arquivo megatech.html megatech.html e aqui, né, vai ser um arquivinho básico HTML5 aí, que vocês já conhecem, tá? Megatech, certo? E aí, aqui no Megatech vai ter um H1 que vai estar escrito Megatech, tá? Aí aqui a gente vai ter um H2 sorteio bolão da pandemia, tá? Bolão da pandemia que o fundo vai para os professores comprar máscara, que tem que proteger o professor, tá? Então todos os benefícios aí apostando na Megatech vão para a compra de EPI para os professores. A gente precisa de arco, a gente precisa de máscara, entendeu? A gente precisa desse tipo de coisa. Então é para um bom fim isso daqui, ó. Sorteio do bolão da pandemia, tá? Então vai lá. Que dia que é hoje? Dia 5/10/2020, tá? E o sorteio foi realizado na live do Jamanta. Na live do Jamanta, o sorteio, tá? E aí, nós tivemos aqui os números sorteados. H3, números sorteados. E aí a gente tem aqui uma lista, tá? Uma lista sem ordem mesmo.
E 6 dezenas, ele vai ter 6 LI. E vamos colocar os números que vocês sugeriram, né? Foi o 07, o 14, o 29, o 35 e o... Ah, faltou 25. Não tem problema não. Que bosta, hein? Aqui, ó, o 25. Tá? E aqui embaixo a gente tem um outro P, né? Todo lucro vai para a compra de EPI para os professores, tá? Porque professor também é gente. Então vamos abrir aqui a Megatech, vamos ver como é que ficou. Aí, sorteio do bolão da pandemia, tá? Dia 5, números sorteados. Se tiver algum erro de português aí vocês me falam, tá? Bom, vamos dar uma animada aí nesse site, né? Vamos fazer um CSSzinho aí para ele. Então vamos lá. Então vamos fazer uma tagzinha style aqui, bem estilosa. Vamos colocar aqui vamos ver. Vamos criar uma classe chamada fundo, tá? Uma classe chamada fundo. E ela tem aqui, ó, Não, vamos fazer sem CSS. Ou vamos pôr... vamos pôr do jeito simples. Então, peraí. O body, né? O body, ele vai ter um background color. Background color. E aí tem que ser uma cor verdinha, tipo Mega Sena, né? Dark Green. Forest Green. Vamos ver como é que fica. Ah, ficou legal, tá? Vamos ver aqui. Vamos colocar esses números sorteados. Será que é display? Não sei se é, tá? Então, deixa eu tentar aqui. LI display inline. Vamos ver se é LI. Ah, consegui, ó. Coloquei os números um na frente do outro com LI display inline. E vamos colocar... Como é que é bold mesmo? Bold CSS, é text decoration, font weight. Fonte. Fint é foda, né? Fonte weight bolder, mais grossa. Aí, deixei mais gordinha aqui, tá? Tá, por enquanto tá bom. Não. Vamos botar uma outra cor aqui. Cadê o azul? Vamos botar o H1 de azul. H1 color.
Vamos escolher um... Não, filho. Vamos escolher um azul aqui. Medium Blue é legal. Midnight Blue. Navy é legal. Que pale green o que, fi? Steel Blue. Vamos ver. Senão vai Navy. Porcaria. Nossa, que horrível. A Navy ficou legal. Tá? Então, pessoal, não é um CSS completo, até porque eu quero modificar isso depois. É só para mostrar que a gente tem um site, tá? E para mostrar que esse nosso site, ele tem tanto HTML quanto CSS, certo? Se vocês olharem aqui do lado do contorno, esse site, ele também é representado por uma árvore. Todo site é representado por uma árvore. A diferença é que agora a gente tem vários elementos no body, que a gente não tinha antes. Então a gente tem um H1, H2, H3, um P, outro P, um L e 6 elementos LI, tá? Algum de vocês está com dúvida sobre alguma coisa que eu coloquei aqui ou tá tranquilo? Beleza. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Cadê? Segundinho só. Deixa eu ver, eu tô procurando a minha cola, tá? Tá. Bom, agora eu quero, digamos que eu quero modificar esse meu site. Por exemplo, essa cor azul ficou muito bonita. Eu acho que os meus parágrafos também poderiam ser azul, né? Como que eu faço isso? Eu posso modificar o código-fonte da minha página. Tá? Eu posso vir aqui e falar que o parágrafo também é azul, ó. H1,P. Essa regra aqui CSS faz que o parágrafo vire azul, tá? É uma forma. Eu posso também fazer isso daqui, ó, manipulando os elementos aqui, ó, botão direito, inspecionar elemento, tá? E aí eu posso vir aqui e colocar uma regra específica que faz a cor aqui ser azul também. Eu posso fazer isso. Só que eu quero fazer isso, obviamente, né, da proposta da nossa aula, eu quero espirrar. Se eu espirrar, não assustem. Eu posso fazer isso também através de JavaScript, através de uma manipulação dinâmica. E como que eu faço isso daí através do JavaScript? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né, já que eu vou trabalhar com o JavaScript, é ter um script. Poderia ser um externo, mas como a gente está fazendo tudo interno aqui, ó, script, certo? E aqui eu coloco o código. E aí eu vou utilizar para isso uma manipulação de DOM, tá? Uma manipulação da minha árvore interna. Como é que eu faço isso? É bem simples. Primeiro, eu tenho que ter uma seleção de DOM. Como assim? Eu tenho que selecionar qual tag eu quero alterar. Como que eu faço isso?
Tem várias formas, tem vários métodos. Eu posso selecionar por tag, por ID, tá? Pelo parâmetro name no caso, né? Isso daí no caso mais de formulários. Eu posso selecionar por classe. Eu vou começar aqui pela seleção mais básica, que é selecionar por tag. Eu posso selecionar também por seletor CSS. Eu vou começar a mais básica aqui, que é a seleção por tag, tá? Como que eu faço isso? Bom, lembra que nas nossas aulas eu falei que aqui, ó, por exemplo, tinham coisas que eu não precisava colocar o nome completo, como window.prompt ou window.alert, eu poderia colocar direto, só que eu falei que eu preferia colocar window alert, window confirm e tal. O que é isso? Isso daí, pessoal, é justamente as partes do DOM que eu estou utilizando para acessar. Então, como eu disse para vocês, o DOM é uma árvore. Ele sempre começa do window. O window é a raiz. O que significa o window? O window significa a janela que está rodando o seu site. Aí eu vou dizer o que eu quero modificar dessa janela. Eu quero modificar o documento. O que é o documento? Documento é o arquivo HTML. Então, o window.document. E aí eu digo o que eu quero fazer com esse documento. No caso aqui, eu quero fazer uma seleção. Qual que é o comando para fazer uma seleção? Eu vou fazer a seleção aqui do parágrafo. Então, eu vou colocar aqui o window.document e eu vou colocar aqui, ó, get element com E maiúsculo. Presta atenção que senão não funciona. JavaScript é case sensitive. Tem diferença entre usar a letra maiúscula ou a letra minúscula. Get elements. Como assim elements? Eu estou vendo aqui que tem element com T e elements com S. Element com T é elemento. É uma coisa só. Elements com S é elementos, ou seja, várias coisas. Por quê? Porque eu posso selecionar só um elemento ou vários elementos. No caso aqui nesse site, quantos elementos P eu tenho, pessoal? Quantas tags P estão abertas aqui? Exato, 2. Eu vou utilizar aqui. Tem sim. Aqui, ó. Ai, tudo bem. Quantas tags, quantos elementos, então? Porque elemento é ela aberta e fechada. Elemento é 2, né? Tenho 2 aqui. Então, é elements, tá? E aí, dos elements, eu tenho vários parâmetros. Eu posso selecionar por classe, por name e tal. Eu vou selecionar por elements, por tag, tá? Tag name. Percebam que T é maiúsculo e N é maiúsculo. Aí vocês vão falar, professor, que merda é essa? Por que tem letra que é maiúscula? Por que tem letra que é minúscula? Isso tem um nome em programação, tá? Isso é o camel case, tá? A notação do camelo. Vocês já devem ter reparado, né, que o camelo ele tem corcovas, tá? Tem as corcovinhas, né? O dromedário tem uma, o camelo tem 2. E camelo é bem maior que o dromedário. Camelo no zoológico de São Paulo é um bicho bitelo, cara. E camel case é um jeito de escrever variáveis e nome de funções na programação que a primeira letra de cada palavra é em maiúsculo. Então, em vez de separar com hífen, eu coloco get é uma palavra, element é outra, então o E do element é maiúscula. Tag é outra, então o T do tag é maiúscula. N é outra, o N do name é maiúsculo. E no caso do JavaScript, isso faz diferença, tá? Então, mantenha aí maiúsculo. O que essa instrução faz? Ela vai pegar a janela, pegar o documento e vai selecionar todos os elementos
que tem uma determinada tag. No caso aqui, eu quero manipular os parágrafos. Então eu venho aqui e coloco, abro aspa, P. Esse comando vai fazer o quê? Esse comando é igual um select do MySQL. Lembra o select que você seleciona, tá, tudo de uma determinada tabela, ou a coluna nome da tabela alunos, entendeu? Ou a coluna preço da tabela produtos. Isso daqui é mais ou menos a mesma coisa. Esse comando, o que ele faz é pegar todos os parágrafos que eu tenho na minha página. Ah, beleza, e aí? O que você faz com isso? Do jeito que eu fiz, eu não faço nada. Porque eu tenho que guardar isso em uma variável. Então, eu vou vir aqui antes e vou fazer, já ensinei para vocês, var, e o nome da variável vai chamar DOM underline P. Tá? Eu estou selecionando P. Poderia ser qualquer outro nome aqui, ó. Poderia ser Soneca, Larissa, entendeu? Lívia, palmeirense, saíram da aula, mas eu vou chamar ela de Dom P. Então eu vou colocar aqui, ó, Dom underline P é igual a isso. Beleza. Já pegou? Já pegou. E aí, o que eu faço? Bom, você pode fazer várias manipulações com isso. Você pode, por exemplo, mudar de cor. Tá? Como que eu mudo de cor? Bom, eu pego aqui e falo que a minha variável dom underline P. Eu vou mudar a propriedade style dela, ponto. Style, ponto, color. E eu falo que ela vai receber a cor navy. Então eu falo aqui que a cor nova dela é navy. Salvo. E aí eu testo e vejo que não dá certo. Eu venho aqui, testo e vejo que não dá certo. Se eu apertar o botão direito, inspecionar elemento e vir console, ele fala aqui, ó, que tá dando um erro. Tá? E talvez seja um que eu nem percebi. Window Document Get Elements é by, faltou o by. Tá? Não é Get Elements Tag Name, é by Tag Name, tá? Que fica obtenha elementos através do nome da tag. É isso que fica, esse nome gigante aqui. Vamos atualizar aqui, tá? E vai dar erro. Ele vai falar aqui, ó, Don't Pay Style não foi definido. E aí, eu fico pensando, como assim? Por que deu erro? Deu erro pelo seguinte, pessoal. Lembra que eu falei aqui, ó, que eu estou obtendo elementos? Então eu estou pegando mais de uma coisa. No caso aqui eu estou pegando dois parágrafos. E o caso é que quando eu pego dois valores ou mais, não importa, com essa técnica aqui, eu estou guardando eles em uma estrutura chamada vetor. Vetor vocês já conhecem, tá? Vetor, vocês vão utilizar muito isso quando estiverem utilizando o banco de dados junto com o PHP. O caso é que eu tenho dois valores, duas linhas. E aí eu tenho que falar qual das linhas que eu quero mudar de cor. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aquele símbolo que a gente usa com vetor. Vocês lembram qual símbolo que a gente usa para indicar se é o primeiro, qual das posições do vetor é? Vocês lembram isso? Vocês lembram como indicar um vetor em programação? Tá. Então eu vou fazer uma revisãozinha ultra rápida de vetor aqui. Tá? Então, o que é um vetor mesmo? Tá? Um vetor, ele é uma variável que tem vários valores. Então eu vou dar um exemplo do que seria a utilização de vetor. Então nós temos aqui, por exemplo, várias casinhas.
certo? Então eu vou vir aqui, temos, opa, então nós temos uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, 4 casinhas, tá? E aí nós temos casinha, e cada casinha é uma variável. Cada casinha é como se fosse uma variável. Em cada casinha pode morar uma variável, né? E, ou seja, eu só posso guardar um valor aqui dentro. Então essa daqui é a casinha do Yuri, a variável que está guardando o Yuri. Caramba, aí. Essa daqui é a do Marco. Essa daqui é da Larica. E essa é do Soneca. Tá? Então nós temos aqui as variáveis com seus valores. Só que para eu saber diferenciar uma variável da outra, eu tenho que ter um nome da variável, que essa daqui é casa 1, essa daqui é casa 2, essa daqui é casa 3, e essa daqui é casa 4, certo? Tranquilo isso daí? Se eu fazer um programa que tem 4 variáveis, casa 1, 2, 3 e 4, eu posso colocar nomes, valores nessas variáveis, igual quem mora na casa 1, o Yuri, quem mora na casa 2, o Marco, na casa 3, a Larissa, na casa 4, o Soneca. Isso daí funciona muito bem. Eu posso fazer a casa 5, que mora o Jamanta, a casa 6, que mora o Mirto, a casa 7, que mora a Parmerense, a casa 8, que mora a Lavínia, a casa 9, que mora o XB, que daí por diante. Tá? Só que conforme vai aumentando a complexidade, isso vai dificultando a gente, né? Vai dificultando a vida da gente. Por quê? Porque eu tenho que ter vários nomes diferentes, um para cada casa. E mesmo que sejam nomes sequenciais, casa 1, 2, 3, 4, isso daí complica para fazer alguns programas. E aí, qual foi a solução encontrada na programação? Ao invés de fazer uma variável que guarda somente um valor, eu posso fazer uma variável que guarda vários valores. E essa solução é parecida na vida. Vamos dizer que cada casa guarda somente uma família. Então tem a família do Yuri, do Marco, da Larissa e da Soneca. Mas aí, conforme foi crescendo as necessidades de moradia, surgiu um tipo de moradia que pode morar várias famílias ao mesmo tempo. Vocês sabem me falar que tipo de moradia é essa? Que pode caber várias pessoas ao mesmo tempo? Apartamento, perfeito. Então eu posso ter aqui um prédio, tá? O edifício é tech, e aqui, ó, eu posso ter vários apartamentos, tá? Então aqui, ó, eu posso falar que o Yuri ele mora aqui na cobertura, ó que chique. O Marco o Marco ele mora aqui. A Larica ela mora aqui. Soneca mora aqui. E o Jamanta, vamos pegar aqui as cores. Deixa eu pitar. Oh, que isso, cara? Qual que é a cor da minha casa, Yuri?
É. Aí a gente não vai enxergar, né, Yuri? Aí você quer complicar a vida. Então, pera aí. Um roxo violento? Então vamos lá, roxo violento. Carai. E eu moro aqui. Pessoal, quando a gente tem uma casa, a gente consegue encontrar ela através do endereço, né, do endereçamento. Todas as casas têm endereço. Qual que é o endereço da tua casa, Yuri? É o sítio... Nossa... Eu esqueci Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, tá? O endereço do Soneca. Qual é a tua rua, Soneca? Soneca dormiu. A Rua da Larissa. Do Marco. Mário Andretta. E o do Marco. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui. Cadê o texto? Caramba, eu tô perdido. Então, aqui, ó. Sítio Nossa Senhora do Carmo. A Larissa Mário Andretta. Tá escrito errado, mas tá valendo. O Soneca é a rua Branco das Neves. E a rua do Marco... O Marco não deu rua. Qual que é a rua principal? A rua cara aqui é Francisquim Dias? Francisquim Dias. O Marco Playboy. Tá? Então, através do endereço, a gente consegue encontrar as casas. Da mesma forma que através de variáveis, a gente consegue encontrar as variáveis. Quando a gente está lidando com um vetor, ele também tem um nome, tá? Ele também tem um endereço. Esse daqui, por exemplo, é o edifício ETEC. Edifício é foda, né? Edifício ETEC. Beleza? Só que a gente precisa de mais um endereço aqui para encontrar os apartamentos. Não precisa? Se eu tenho só edifício ETEC, vamos dizer que alguém pediu um lanche do dezão. Como é que o entregador vai saber se é pro Marco, pro Yuri, pra Larissa, pro Soneca ou pra mim? Não tem como. Ele precisa de uma forma de diferenciar os andares, tá? Diferenciar os apartamentos. Vamos falar que isso é um prédio de bacana. Então, a gente vai ter os andares. Cada família um andar. Qual que é o primeiro andar do prédio? Quem mora no primeiro andar? E aí? Quem é que mora no primeiro andar? Ninguém? Yuri? Será que vocês caíram? Quem mora no primeiro andar? No primeiro andar desse prédio, quem é o morador do primeiro andar? Não, você mora na cobertura, mas quem tá no primeiro andar? Tá escrito aqui, é só... Exato. Porque o andar de baixo não é o primeiro andar, é o térreo. Então aqui, ó, primeiro andar Soneca, segundo Larissa,
Isso aí, terceiro Marco, quarto Yuri. Vai até ganhar uma estrela dourada. Deixa eu mandar aqui ó, uma estrela dourada no chat. Caramba, eu tô pondo Yuri e não tá achando. Então vamos pôr estrela dourada direto. Cadê a estrela? Aí, ganhou uma estrelinha dourada. Então aqui ó, soneca 1, 2, 3, 4. Então o Yuri mora no quarto andar. O Marco no terceiro. A Larissa no segundo. O Soneca no primeiro andar. E o Jamanta, ele mora no térreo. Ou seja, o andar 0. Então, olha só que interessante. Se eu tenho o nome do prédio e o andar, eu consigo encontrar. Então, se eu sei que a entrega no edifício é TEC. Andar 1, Soneca. Andar 3, Marca. Andar 2, Larissa. Andar 0, Jamanta. Andar 1, Yuri. Quando a gente vai lidar com vetor, a gente tem a mesma lógica. A gente tem um único nome, com diversas posições, e cada uma em uma posição diferente, em um índice diferente. Na verdade, para eu encontrar o andar 0, se fosse um vetor, eu usaria isso daqui. Eu usaria a chavezinha com 0 no meio. A mesma coisa para o andar 1. Tá? Para o andar 1, eu colocaria aqui também a chavezinha com 1 no meio. Certo? Isso daqui, em vetor, em programação, a gente chama de índice. Tá? O índice é o número, a posição do vetor. E índices, a gente geralmente localiza eles usando o símbolo da chave. Tá? Quando eu fiz a minha seleção dos parágrafos, lá no nosso arquivo em JavaScript, eu preciso dizer qual parágrafo que eu estou selecionando. Eu estou selecionando o parágrafo 1, eu estou selecionando o parágrafo 2 e daí por diante. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu código e falo, olha, selecione a janela, o documento, dentro da janela o documento, e agora pegue todos os elementos através da tag P. Beleza. E eu quero que mudar a cor de azul para o primeiro elemento, P, para esse live do Jamanta. Qual que ele é? É o primeiro. O primeiro é o elemento 0. Então eu coloco o 0 aqui do lado. E aí o que acontece quando eu salvo aqui e venho aqui? Eu atualizo e ele vira azul. Ah, mas eu queria que fosse o aqui de baixo. Para fazer isso no daqui de baixo, eu venho aqui e mudo para 1. Salvo aqui. E agora é o aqui de baixo que modificou. Ah, mas eu queria fazer isso nos dois. E agora, o que eu faço? Não tem problema. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso falar que eu vou selecionar primeiro o 0 e depois o 1. E aí os dois mudam. É claro que essa alternativa é meio merda, né? É uma alternativa meio merda ficar fazendo isso por um. Então, existe uma maneira de iterar sobre cada um desses elementos. E para isso, eu vou usar uma estrutura de repetição que vocês já conhecem, tá? Quais estruturas de repetição que vocês conhecem, que existem? Exato, de repetição. Enquanto. Isso, enquanto, para. No caso. Isso. No caso. If else é de decisão. É de decisão. No caso aqui, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição, tá? Que é enquanto e para. Só que a gente vai utilizar o nome dela em inglês. Então a gente vai utilizar o para em inglês. Para em inglês é
for. E aí, no JavaScript, tem vários for que a gente pode fazer. Aqui, quando eu venho aqui no for, no Visual Studio Code, ele mostra para mim a opção for off. Parece farofa, farof. Eu vou escolher esse for off. O que esse for off faz? Esse for off, ele é um jeito de fazer um for mais simplificado. Primeiro, eu coloco aqui em objeto, eu coloco a minha seleção, que na verdade é um objeto, mas eu explico o que é objeto em outra aula. Então aqui eu coloco a minha seleção, tá? E aqui em iterator é o nome de uma variável que eu vou usar ela. Então ele dá o nome aqui padrão de iterator, mas eu posso dar o nome que eu quiser. Eu posso chamar ela de P, por exemplo, não tem problema. Aí aqui dentro eu coloco que ao invés de modificar DOM_P style color para azul, eu falo que eu vou modificar a variável que eu chamei de P. Então olha que legal, como é que vai funcionar. Eu selecionei todos os parágrafos e joguei nessa variável DOM_P. E aí aqui eu criei um for, que eu digo o seguinte, olha, eu quero que você faça um for em todos os itens dentro de DOM_P, e para cada vez que você for utilizar ele, chame ele de P. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse P, vai mudar a cor para azul da primeira linha, e depois ele vai mudar a cor para azul da segunda linha. Fiz isso, salvo. Eu venho aqui e atualizo, e os meus dois parágrafos estão azul. Só que eles estão azul por causa de uma manipulação de JavaScript. Não é por causa que eu tenho um arquivo CSS ou eu modifiquei ele através do meu Firefox ou do meu Google Chrome. Isso foi uma alteração na própria estrutura do site, que a gente chama de DOM, utilizando para isso essas técnicas de JavaScript de seleção e manipulação de DOM, tá? Esse é um assunto que tem bastante, hoje não deu para vocês fazerem prática, próxima aula vocês vão fazerem, mas eu queria mostrar para vocês, né, uma visão geral disso daí. Vocês ficaram com dúvidas sobre isso? Não? Yuri, dúvidas? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, como eu tinha falado na aula anterior para vocês, eu quero um relatóriozinho sobre o que é o DOM, para que ele serve, tá? E como a gente pode manipular esse DOM. Basicamente o que eu acabei de falar. É um relatóriozinho bem simples, uma paginazinha tranquila, entendeu? Só para ver se vocês absorveram os conhecimentos. Eu gravei essa aula, eu vou disponibilizar depois ela. E quem já fez na aula passada, daquele vídeo que eu tinha passado para vocês, por causa da falha do Teams, é só mandar aquele. Então, assim, tenho pronto o relatório que eu fiz na aula passada? Manda ele. Não tenho pronto, quero fazer dessa aula que você deu? Faz um agora, tá? Rapidinho aí, 10 minutinhos vocês fazem. Explicando o que é o DOM, né, no caso JavaScript, para que ele serve, né, e o que é essa história de estrutura em árvore e como eu posso utilizar ele para manipular o meu site, tá? Eu acho que eu já tinha mandado no grupo uma definição mais detalhada disso e eu vou jogar lá em tarefas, beleza? Então, muito obrigado pela presença e até mais. Até a nossa próxima aula. Alguma dúvida sobre isso? Não? Do relatório? Então, boa janta para vocês. Vão comer alguma coisa. Então, Yuri, até amanhã, por causa do tempo limitado nosso.
Uma página tá ótimo. Uma folhinha. Então, você vai... Deixa eu ver aqui, pera um segundinho. Então, aqui, ó. Só fazer isso daqui. Beleza, fazer isso daqui já era, tá? Então, muito obrigado e até mais. Qualquer dúvida, manda aí que eu tento ajudar.